Em nome da enfermagem oftalmológica, eu agradeço assim, de coração a ADAPT. Tenho muito orgulho e muito prazer de estar aqui nessa noite com vocês hoje e agradeço imensamente o convite. Agradeço também as pessoas que estão aqui para passar esse tempo conosco, para a gente trocar ideias, bater um papo e sair com algum conhecimento mais agregado. Obrigada. Podemos começar? Posso dar início à apresentação, Wagner? Vou dar início, então. Por favor, a palavra está com você. Obrigada. Só um minutinho que eu estou abaixando aqui. Então, nós vamos começar com o tema de hoje, que é o que muda na prática da oftalmologia em tempos de Covid-19. Dentro dessa webinar proposta pela ADAPT, num momento tão significativo para todos nós. Deixa eu só destravar aqui minha apresentação. A agenda que a gente vai trabalhar hoje, eu contemplei 8 pontos. Vou fazer uma breve retrospectiva da evolução da epidemia, entendendo um pouquinho o Covid, passando para o cenário atual, falar de alguns aspectos principais na oftalmologia, a retomada das atividades seletivas, tanto clínica quanto cirúrgica, CME fazendo diferença. Aqui eu quero dar um parênteses, que eu vou fazer um enfoque maior na parte de na parte de limpeza e desinfecção. Porque há 15 dias o professor Reginaldo esteve aqui nessa mesma webinar e falou brilhantemente sobre as formas de esterilização, as escolhas dos métodos. Então, até para não ficar repetitivo e o tempo que a gente tem, eu vou me ater na limpeza e desinfecção. Depois vamos fazer os controles administrativos e concluir a apresentação. Então, para iniciar, essa gravura me mostra muito o tempo que a gente está vivendo hoje, que é um cuidando do outro. Nós estamos juntos, nós estamos unidos por um mesmo ideal, nós somos profissionais multidisciplinares, cada um no seu setor, fazendo o melhor que pode. Então, eu quero que a gente continue assim, apesar de a gente não estar na linha de frente, a gente está nos bastidores, mas estamos expostos também, não podemos vacilar. Então, isso é para a gente continuar junto, continuar unido e não desanimar. Então, uma breve retrospectiva da epidemia. Em 31 de dezembro de 2019, a OMS notifica um surto de pneumonia por um vírus desconhecido em Wuhan, na China. Em 9 de janeiro de 2020, o Centro de Controles da China identifica um novo coronavírus em secreções respiratórias de paciente e passa a chamá-lo de SARS-CoV-2, em referência à SARS que a gente teve em 2002, que foi a Síndrome Respiratória Aguda. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional. Em 11 de fevereiro de 2020, a doença provocada pelo SARS-CoV-2 é denominada Covid-19. Em 11 de março de 2020, a OMS declara pandemia, salientando que pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. Então, nessa fase, o mundo já está com o Covid-19 e a gente está começando a entrar nesse terror, nesse pânico que ia dominar. Entendendo um pouquinho o Covid-19. O Covid-19, ele faz parte de uma família grande de vírus. E eles já estavam aqui desde a década de 60, mais ou menos. Mas eles eram responsáveis por doenças respiratórias leves, moderadas, semelhantes a uma gripe comum. E às vezes eles têm uma mutação e acabam causando um impacto muito importante em termos de saúde pública. Foi o que aconteceu em 2002 com a SARS, né, com a síndrome respiratória aguda grave. Depois, em 2012, nós tivemos a síndrome respiratória do Oriente Médio. E agora a gente vem com o Covid-19.
Ele tem uma similaridade genômica muito grande com o SARS-CoV anterior. É um vírus envelopado, lipídico, portanto, ele é bem sensível à desinfecção. Até por isso que a primeira linha para a gente fazer uma higienização correta é água e sabão, porque as moléculas do sabão na água, elas vão se conectar a esse envelope de gordura e destrói. E as partículas virais vão sendo levadas pela água. Então, quando você tiver a oportunidade de fazer a higienização com água e sabão, é a primeira linha. Quando não, o álcool gel é super indicado porque ele é muito eficiente para vírus lipídicos. O período de incubação, ele varia até 14 dias, numa média de 5 a 6 dias, mas aí a gente tem uma preocupação também com aqueles pacientes que são pré-transmissores, né? Que de 2 a 3 dias antes dos sintomas, eles já começam a transmitir o vírus. Então, a gente tem que ficar realmente bem alerta. E depois que apareceu o sintoma, no primeiro, segundo dia, segundo os relatos que tem, já é o período bem, assim, forte da transmissão. Os sintomas são os sintomas principalmente respiratórios, né? Uma tosse seca, ou com catarro, ou sem catarro, a tosse seca, a dificuldade para respirar, febre, varia muito. Tem pessoas que já perdem totalmente o paladar, o odor, tem pessoas que têm uma dor muito semelhante à dengue, que vai para o corpo todo. Então, ele também tem uma gama ampla de sintomas. Os modos de transmissão, principalmente gotículas de saliva, espirro, contato pessoal, o contato com objetos ou superfícies contaminadas, né? Então, a gente realmente tem que tomar esses cuidados, principalmente no que diz respeito à higienização de mãos e à máscara, quando a gente realmente protege as vias respiratórias de entrada, boca e nariz. Os testes laboratórios são inúmeros, a gente tem os testes rápidos, tem vários no mercado, não tem para todo mundo por enquanto, mas as pessoas mais necessitadas parece que estão tendo oportunidade de ser atendidas. As medidas preventivas farmacológicas, infelizmente, de consistente, a gente ainda não tem nada. Temos a vacina em curso, vários cientistas já na pesquisa e a gente torcendo muito para que dê certo, mas a gente não sabe como é que vai ser. Quando descobrir, vai ser uma dose, vão ser 2 doses, vai ter reforço, então tem muito chão ainda pela frente. E antivirais, não tem aquele antiviral preconizado, tem associações com antibióticos, com corticoides, cada instituição fazendo o seu protocolo, então não tem um protocolo único ainda a ser seguido, estamos em fase de busca. E com isso, a gente tem que cada vez mais investir na prevenção. A prevenção vai nos levar a ter um controle dessa infecção, pelo menos que seja mínimo, mas a gente conseguindo um pouquinho de controle já é uma grande coisa. E assim, pesquisando também, eu vi que o nome desse vírus, o Covid-19, até para só por curiosidade, esse nome ele foi escolhido por ter uma fácil pronúncia e não ter uma referência estigmatizante a um país ou uma população em particular. Então ele pegou CO de corona, V de vírus, D de doença e o 19 que refere ao ano que apareceu. Então, Covid-19. E o cenário que a gente vive atualmente. Há 3 meses, pelo menos na minha concepção, parece que passou um rolo compressor destruindo tudo. Chegou o Covid-19 e ele veio arrasando mesmo. Porque desde que ele chegou, a gente tem inúmeras informações e a gente tem inúmeras desinformações. E isso gera muito pânico, gera muito medo na população de uma forma geral. O início, o pessoal da linha de frente, os nossos colegas, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, todo mundo que estava lidando na linha de frente dos hospitais que atendiam Covid, se depararam com a falta de EPIs. E foi, assim, um sufoco, porque aí começaram as reesterilizações
de artigos de uso único. E a gente passa da mesma premissa que a gente usa para artigos de uso único, a gente usa para EPI. Então, por exemplo, a máscara N95, ela é preconizada como uso único. Como ela estava muito em falta, começaram a querer reesterilizar. Só que reesterilizando, se você não consegue lavar, você não esteriliza. Então, começou um conflito. Alguns lugares tentando fazer a reesterilização, outros, se não, o que nós vamos usar? Então, optou-se também por usar essa máscara por um período maior de tempo. É uma máscara muito desconfortante, quem já teve a possibilidade de usá-la, ela tem que ficar realmente bem aderida e os profissionais têm ficado horas seguidas, por isso que a gente vê aquelas imagens do rosto bem marcado. E começou a quarentena no meio disso tudo. Então, foi tudo assim, muito junto e misturado. Algumas pessoas não acreditando que era isso, outras pessoas tendo crises de pânico, não sabendo o que fazia, e com isso foram gerados uns impactos que eu acho que eles acabaram em crises humanitárias, sanitária, cultural, social, econômica, política, e é claro que isso tudo está respingando em todos nós. E eu acho assim que dentro da oftalmologia, uma especialidade dinâmica, a gente está acostumado com procedimentos muito rápidos que acontecem no período de tempo menor quando comparados com outras especialidades, com outros procedimentos, mas sem cair na banalização. Nossos clientes, na sua maioria, considerados grupos de risco, pacientes idosos, com comorbidades associadas, com medo, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho um tratamento a seguir, não posso continuar, vai piorar. E a gente, nesse momento histórico, sem precedentes. Aí a gente tem desafios para essa nova realidade que a gente está vivendo. Primeiro, como que a gente consegue manter o padrão de excelência nesse momento cheio de crise, crise sanitária, crise econômica, e eu tenho que equilibrar. Como é que eu vou fazer para fazer isso? Cada serviço se estruturando da melhor forma que pode, humanizando na crise. A gente sabe que a nossa especialidade vai muito pela humanização, porque o paciente idoso já é carente por si só. Quando ele entra num conflito visual, um problema visual, ele pode ficar até depressivo. Então, a gente tinha muito toque, tinha muito mão, tinha muito contato. E a gente está tendo que aprender a humanizar no olho, no sorrir com o olho, no ouvir mais, no deixar falar com máscara. Às vezes a gente não entende direito, mas é aí que a gente vai realmente tentando administrar essa parte humana. E, frente a isso, a gente teve que realizar novas rotinas, novos protocolos, novos modelos, fluxos de segurança, tudo em acordo com as novas exigências. E, para isso, a gente consta com várias instituições de renome e que vem nos ajudar a nos orientar, nos dar diretrizes de como a gente pode atender melhor. Destaco CBO, a SOBEC, a Anvisa, a ORN, o COREM, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial da Saúde e tantos outros órgãos, inúmeros guidelines, normas técnicas de assim, várias sociedades renomadas. Eu estudei muito essas normas técnicas e tem coisa muito boa para a gente estar pondo em ação, para a gente estar aprimorando nessa época que a gente está retomando essas atividades eletivas. E com essa retomada, a gente tem ações em exames e consultas, que primeiramente a triagem do paciente, primordial em qualquer instituição. O paciente chega, ele tem que ter pelo menos a temperatura ferida.
E aí a gente vai fazer uma anamnese bem sucinta, cada instituição fazendo seu protocolo da maneira que achar melhor, com perguntas assertivas, se teve contato com alguém que teve os sintomas da Covid, se ele apresentou alguma coisa, enfim, cada instituição vai ter o seu protocolo, vai ter como fazer esse protocolo direcionado. Distanciamento social, primordial. A gente está vendo em todas as mídias, em estatísticas, o isolamento social realmente ele gera um impacto muito positivo. E aí a gente tem que ter uma noção da nossa logística do serviço. A minha planta física, ela comporta esse distanciamento numa sala de espera? Quantas pessoas eu vou conseguir atender? Limitar acompanhantes. É claro que no serviço oftalmológico, até pela idade do paciente, muitas vezes ele precisa do acompanhante, mas limitar a um, não vir mais que isso. O espaçamento de agendas, que tipo de atendimento eu vou preconizar, eu vou dar mais prioridade, como que a gente pode fazer? Isso, eu acho que a gente tendo uma agenda prévia, a gente consegue fazer isso dia a dia. Então, essa agenda consegue ser remanejada, ser aprimorada dia a dia. E telemedicina cabe na minha instituição? Será que compensaria fazer pelo menos uma pré-consulta? Quem faria isso? Qual a pessoa mais adequada? Eu tenho esse perfil aqui dentro. Então, isso, todo mundo tem que fazer uma autoanálise e ver o que é melhor. Os profissionais devidamente paramentados, claro, porque os profissionais dentro do ambiente, eles também precisam manter todos os cuidados, eles precisam se proteger, um cuidando do outro, o paciente vendo o cuidado que ele está tendo com ele próprio e passando isso para os outros. A desinfecção de equipamentos e toda a superfície tocada a cada paciente, isso é primordial. E eu acho importante também o paciente perceber, o paciente visualizar essa desinfecção. Então, vou fazer um exame no paciente, ele vai encostar o queixo no aparelho, eu vou limpar essa queixeira na hora que ele estiver lá, porque ele está vendo, é diferente de você falar, olha, tá tudo limpo, viu? É igual quando a gente chega em supermercado, quando a gente precisa ir agora. Realmente, a pessoa fala, ó, tá limpo, eu peço desculpa, mas eu falo, eu prefiro fazer a higienização do carrinho. Então, eu acho que é diferente, a gente fica também mais segura. Então, fazer essa desinfecção na frente do paciente, eu acho que é uma forma até de respeitá-lo. Os desafios que a gente tem nessa retomada das atividades é a manutenção dos cuidados com segurança, higiene, precauções, fluxos. Por quê? O paciente está tendo essa percepção da qualidade. Ele está observando. E como a gente já está indo para mais de 3 meses, é muito perceptível algum relaxamento. Só que a gente não pode banalizar a vida. A gente está num ambiente hospitalar, a gente tem que primar pela qualidade disso. Então, no início, tinha uma pessoa responsável por ficar de olho. Era maçaneta de porta, era o botão do elevador, e o paciente está percebendo tudo isso. Hoje tem que ser a mesma coisa. Então, a gente não pode descuidar dessa manutenção de cuidados. Eu acho que a comunicação também, nesse momento que nós estamos passando, ela é uma ferramenta essencial. Por quê? A gente está usando muito as mídias. A mídia escrita, a mídia falada, e a gente está fazendo até para dar um conforto para o paciente retomar, olha, estou fazendo isso no meu serviço, respeitando o fluxo, não sei o quê. Na hora que o paciente chega, será que a proposta que foi feita na propaganda está sendo ofertada? Então, a gente tem que ficar realmente muito atento a esse tipo de mídia, de comunicação que a gente faz, porque a gente tem que dar o retorno conforme a gente está propondo. E essa comunicação eu acho essencial também para o nosso colaborador interno, que é o nosso funcionário. Ele tem que ter segurança que ele está dentro de um ambiente que está tomando todos os cuidados, pelo menos os padrões que são exigidos estão todos sendo tomados. Por quê? Ele tem os medos dele, ele vai embora para casa.
Em casa ele tem o pai, a mãe, o filho, às vezes tem pessoas com comorbidades, diabéticos, cardiopatas graves. Será que eu estou levando alguma coisa para minha residência? Então, eu acho que a comunicação é efetiva nesse tempo que a gente está vivendo e a gente tem assim que caprichar nesse tipo de ferramenta. O centro cirúrgico, a mesma coisa. A triagem dos pacientes tem que ser assim, muito redobrada, né? O paciente vai passar por um procedimento invasivo. Então, o mesmo que eu falei, aferição de temperatura, não tem nem por que não fazer. Aquela triagem anterior tem que ser feita. Cada um não tem receita, gente. Cada instituição tem suas particularidades, cada instituição vai abordar de uma forma, mas o básico tem que ser feito. A avaliação do risco-benefício da cirurgia, isso cabe à equipe, né? Sabe, a equipe médica, os médicos com os gestores da instituição, é hora de voltar para esse tipo de procedimento, ele está dentro do que atende nessa hora. A recuperação do paciente com Covid, a gente está vendo que é super difícil, então essa avaliação do risco-benefício fica com a equipe médica, junto com os gestores, administradores, para ver o que fica melhor para a instituição. Claro que essa responsabilidade está bem compartilhada agora, porque o paciente está assinando o termo do Covid-19, então ele também está se responsabilizando por isso, mas não tira a responsabilidade da instituição também. A gente tem que ter fluxos adequados, organizados, como a gente sempre teve, mas a gente tem que melhorar. Nessa época de pandemia, a gente tem que se ressignificar. Nós vamos olhando fora da caixa, nós vamos tendo um outro olhar. Paramentação e desparamentação. Eu pus aqui, só para a gente ter uma ideia, que a gente pode fazer alguma coisa tipo um cartaz, colocando as etapas da paramentação e principalmente da desparamentação, que é onde a gente sabe que está o maior risco da contaminação do profissional. Um reforço na higienização de equipamentos, de bancadas. Então, acabou a cirurgia, antes da entrada do próprio paciente, tem que reforçar toda essa higienização. Atenção no transporte de artigos que acabaram de sair da cirurgia e vão para o central de materiais, acondicionados, em caixas rígidas. Já fazíamos isso anteriormente, mas temos que caprichar ainda mais. Os POPs institucionais atualizados dentro desse perfil pandêmico. Então, a gente tem que rever os POPs. Tem alguma coisa que dá para melhorar, que dá para aprimorar? Então, nós temos que caprichar nisso aí. E os procedimentos geradores de aerossóis. Na oftalmologia, quase não temos. Principalmente vai aparecer quando a gente tem procedimentos que usam anestesia geral. E aí, quando a gente tiver esse procedimento, nós temos que ter um fluxo diferente. Como é que vai fazer? Qual sala que vai fazer isso? A gente sabe que os aerossóis, eles geram partículas muito pequenas e essas partículas, elas ficam em suspensão muito mais tempo, podendo até se deslocar para áreas adjacentes. Então, vou fazer numa sala que tem menos fluxo de pessoas. Quem que vai ficar na sala, principalmente nesse momento da intubação, da extubação? O anestesista, o circulante. Isso tem que ser tudo realmente feito um fluxo direcionado para uma situação que sai um pouco da nossa zona de conforto. E agora eu vou entrar numa área muito especial dentro da instituição hospitalar. Eu vou entrar numa área que uns dizem que é o coração do hospital, outros dizem que é o cérebro, e eu falo que dentro da oftalmologia é a área mais importante que a gente tem para realmente a gente garantir todo o sucesso de uma cirurgia, de um procedimento que o paciente necessita. Então, a central de material fazendo diferença nesses tempos de pandemia. Primeiro, eu quero deixar claro uma coisa. Se não existir central de materiais, não existe cirurgia. Onde o seu material vai ser preparado? Não existe cirurgia, não existe alguns procedimentos que são feitos no consultório, que precisa de material esterilizado. Então, tudo que requer esterilização, esse setor que faz. E não tem nada direcionado, assim, explicitamente para esse setor. Nós temos que traçar paralelos.
nós temos que usar EPI adequados, cada vez mais. Salientando aqui, a gente vai ter aerossol dentro desse setor? Então, preste atenção em que máscara que você vai usar. Não é a máscara cirúrgica, é a máscara N95, como é a N95 que vai usar nas cirurgias com anestesia geral. Rotinas. As rotinas têm que ser muito bem delineadas, tem que ser super direcionada para essa época pandêmica. Treinamentos específicos. A gente tem que realmente, olha, bancada, a gente tem que ver transmissão, a gente tem que fazer higienização, já fazíamos, vamos caprichar mais. Cuidados tem que ser redobrado. Não muda nada. Fala, porque a gente está nessa época de pandemia, eu vou mudar o quê? Não, você não vai mudar nada no seu processo da central de materiais. Você vai ter que redobrar os cuidados. E para isso, a gente tem uma ferramenta primordial, que é a RDC 15, de 2012, da Anvisa. E este ano, a RDC 15 completou 8 anos, em março. E pasmem, existem trabalhos já ponderados, já conclusivos, que existem pessoas que trabalham em centrais de materiais e não conhecem a RDC 15. Inadmissível nessa época que a gente está passando. RDC 15 deve ser o nosso livro de cabeceira, sinceramente, sem querer fazer pandemia aqui, mas a gente tem que conhecer realmente. Por quê? A RDC 15, ela dá referência a boas práticas para o procedimento de produtos para a saúde e também de proteção para o profissional. Anteriormente à RDC 15, o que a gente tinha? O bom senso do profissional responsável pela central de materiais. Porque nós não tínhamos normativas concretas, como a RDC veio, com respaldo científico, com toda a propriedade que a gente precisa. E lançou um outro olhar para a central de materiais, a vinda da RDC 15. Por quê? A central de materiais, anteriormente, a gente designava o funcionário que não estava rendendo muito no setor, aquele funcionário que ia ser aposentado. Vamos deixar ele lá, vai lavar uma coisinha, vai fazer um pacote de outro. Era visto desse jeito. Só que esse setor é um setor extremamente complexo, principalmente na oftalmologia. E às vezes ele é muito banalizado. Porque nunca aconteceu nada, imagina que eu preciso fazer isso. Então eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, a partir de agora, começar a realmente levar essa RDC 15 a sério, porque a gente tem instrumentais que a gente usa que justificam esses cuidados especiais. Por exemplo, o manuseio de uma pinça que usa na oftalmologia, a limpeza, a esterilização, são materiais super delicados. E são delicados, assim, não só no modelo dele, eles são delicados também na parte funcional. Se você pega, por exemplo, um bisturi de diamante, se você não tem uma habilidade para lavar aquele bisturi com jeito, qual escova você vai usar, que detergente você vai ocupar, as tesouras de retina, gente, pequena, as tesouras de Vanas, então tem N outras coisas. Então, a RDC 15, ela vem realmente dar esse norte para a gente, principalmente na oftalmologia, a gente precisa estar muito atento, porque a gente tem lumens muito estreitos também, conformação dos nossos materiais, um design cada vez mais arrojados. E para isso, a Anvisa fez uma classificação de centrais de materiais. E ela classificou a central de material em classe 1 e classe 2. E a classificação da oftalmologia é a classe 2, porque ela se refere àqueles materiais de conformação complexas, com lumens inferiores a 5 milímetros, com espaços inacessíveis para fricção diretas, com reentrâncias. Então, faz todo sentido, ele vai muito de encontro com o nosso material. E aí a gente tem que prestar atenção, eu peguei até aqui a minha resolução aqui, RDC 15, para ler esses dois artigos que eu acho super interessantes. O artigo 67, a central de material classe 2, a limpeza de produtos para a saúde com conformações complexas,
deve ser precedida de limpeza manual e complementada por limpeza automatizada em lavadora ultrassônica ou outro equipamento de eficiência comprovada. Parágrafo único. Para produtos para a saúde, cujo lume tenha diâmetro inferior a 5 milímetros, olha nós aí na oftalmologia, é obrigatório que a fase automatizada da limpeza seja feita em lavadora ultrassônica, com conector para canulados e que utilize tecnologia de fluxo intermitente. Ou seja, a lavadora ultrassônica é primordial dentro de uma central de material que processa artigos oftalmológicos. Por quê? A lavadora ultrassônica, por processo de cavitação, ela vai desprender essa sujidade de dentro desses lúmens e vai ser arrastado, essa sujidade vai ser arrastada pelo fluxo da água. E é isso que o canulado, que esse conector de canulado faz. Ele dá aquela pressão para arrastar, como se fosse mecanicamente, essa sujidade. Indo mais além, o artigo 68, uma coisa que a gente tem que dar muita atenção na oftalmologia, a qualidade da água que a gente usa. O enxágue dos produtos para a saúde deve ser realizado com água que atenda aos padrões de potabilidade definidos em normatizações específicas. E aí a gente vai atrás dessa norma que está estampada em um monte de canais. E o parágrafo único, o enxágue final de produtos para a saúde críticos, instrumental cirúrgico, é um artigo crítico, utilizados em cirurgias de implantes ortopédicos, oftalmológicos, cardíacos, neurológicos, devem ser realizados com água purificada. Então, na hora que a gente pede alguma coisa dentro da nossa central de material, e aí o gestor fala, nossa, mas que lugar que dá prejuízo? Onde já se viu comprar uma lavadora ultrassônica? Para quê? Nunca teve isso. Nunca teve evidência científica. Nunca teve artigos tão comprovados, artigos científicos debatidos. Então, é hora de convidar o administrador, o gestor, para fazer uma visitinha na central, conhecer esse setor que pode colaborar para o sucesso da cirurgia, mas também ele pode fazer, assim, uma catástrofe na cirurgia. E aí, gente, não adianta ser o melhor cirurgião, um exímio cirurgião, uma técnica perfeita, um aparelho de última geração, uma lente intraocular, sim, da estratosfera, um implante fantástico, se o material que você vai usar não tem a eficiência de uma limpeza adequada, podendo comprometer tudo isso. A gente vai tanto para os biofilmes, quando a gente não limpa esses lúmens adequadamente, ali um biofilme nada de braçada, ele adora ficar lá naquele lugarzinho. E a gente sabe o desafio que é para a gente conseguir remover biofilme. E esses biofilmes, eles podem estar induzindo a quê? As duas assombrações da oftalmologia. A síndrome tóxica do segmento anterior, a TAS, e uma endoftalmite, podendo ir até para uma enucleação. É difícil acontecer isso? É difícil, porque a gente tem uma microbiota muito resistente, a gente tem uma flora residente. Gente, mas não vamos pagar para ver. Dá muito mais, é muito mais caro do que você ter uma central de material de acordo, de você trabalhar com a consciência tranquila, de você poder fazer parte de uma equipe de excelência. E fora isso, a gente tem a necessidade de uma equipe capacitada, treinada, para desenvolver um trabalho tão importante como esse. Então, você tem que valorizar, você tem que dar conhecimento. O profissional também que trabalha na central, ele tem que ser proativo, ele tem que ir em busca desses conhecimentos. Eu acho que a gente só empodera da nossa profissão quando a gente adquire conhecimento. Então, vamos nos empoderar com conhecimento, porque é uma coisa que ninguém tira da gente. E ainda dentro da central de materiais, nós não podemos esquecer das evidências documentadas. Então, a gente tem equipamentos para fazer qualificações.
Então, nossas autoclaves, nossas ultrassônicas, vários aparelhos que a gente tem. Nós temos validações para fazer nos nossos processos. Nossos processos de esterilização tem que ser validado. A gente tem os indicadores, a gente tem indicador físico, químico, biológico, e tudo isso tem que estar documentado. A gente tem que estar respaldado de tudo que a gente faz. A gente tem calibrações térmicas nas nossas seladoras, nas nossas incubadoras, na nossa ultrassônica, e temos também que fazer assim um monitoramento da limpeza. Como que eu vou falar, ó, eu garanto que esse material está limpo? Hoje nós conseguimos fazer isso. A gente tem uma infinidade de monitoramentos de limpeza e a gente consegue realmente garantir a eficiência daquele produto. A gente consegue garantir a eficiência de uma reentrância. Será que foi limpa? A gente aumenta aquela imagem, porque nós temos a lâmpada que aumenta a imagem dentro da central de materiais. Então, nós temos N artifícios. Isso tudo preconizado dentro da RDC, que tem força de lei. E se a gente não estiver atuando dentro da conformidade, nós vamos ter as sanções. Então, gente, vamos mudar, vamos rever. Não é porque é oftalmologia, que nunca aconteceu nada, e que chega essa enfermeira inventando coisa aqui dentro. Nós estamos numa pandemia. A gente tem que ter cuidados com o material de assistência ventilatória. Como que eu vou fazer a limpeza desse material dentro da nossa central de materiais? Primeiro, eu tenho espaço suficiente para isso? Eu vou lavar, depois, como que vai ser a secagem? Vai ter varal lá? Eu tenho espaço para isso? Como? Ou se não, que outra forma que eu posso fazer? Ah, mas o material de assistência ventilatória, ele é um material semicrítico. Isso tem num parágrafo único lá da RDC. Só, gente, vamos estudar. Toda a pandemia, o material semicrítico deve ser tratado com uma limpeza de alto nível. Então, vamos rever. A gente tem que ver, não tenho condições? Ah, vou mandar fazer uma esterilização a baixa temperatura, qual que vai ser o valor? Vale a pena? Eu vou trabalhar em segurança? Não é tanto assim? Gente, isso aqui são provocações. Eu acho que a gente tem que sair da zona de conforto e a gente tem que ir mais além. A gente está enxergando coisas que antes não tinha na nossa central e que agora começa a aparecer, claro, que dentro da oftalmologia, num número menor. Mas não é por isso que nós vamos banalizar. Nós estamos expostos, a gente não sabe se o paciente que a gente está atendendo lá é um pré-sintomático. Então, vamos realmente pecar por excesso. Atenção ao fluxo de pessoas na CME. A CME é uma área restrita. E, às vezes, vem um representante que quer mostrar uma coisa nova, não é hora de ficar fazendo isso em área restrita. A gente vai atender o representante, sim, mas marque um horário, ou que não começou o atendimento, ou que acabou, ou nessa volta que está sendo um pouquinho mais, com tudo em menos quantidade, a gente tem alguns momentos ociosos, vamos deixar esse momento para atender o representante, vamos deixar esse momento para fazer um treinamento com a equipe, onde que a gente está precisando rever mais. Então, eu acho assim que tem N coisas da gente aprofundar. É hora, de crise a gente cresce, crise a gente sai da caixa, crise a gente se ressignifica. E atenção às não conformidades. E aqui eu me aproprio da frase da minha querida mestra em inspiração, a professora Kazuko, porque uma vez conversando com ela sobre central de materiais, principalmente no oftalmo, nas coisas, né, que acontece, e ela me disse, Carmen, a central de materiais como um todo, ela é muito criativa. Cada coisas que são criadas lá dentro, e as pessoas não fazem por mal, não fazem para atrapalhar, é porque elas não conhecem, elas não tiveram acesso a um estudo, a uma evidência comprovada. Então, ela falou assim, isso é a ousadia que a ignorância nos permite. Então, gente, não tem mais por que a gente ser ignorante num assunto tão pertinente,
tão óbvio, tão aberto, de 8 anos que essa RDC está aí, cheia de coisas, está sendo revista, vai ser reformulado em algumas coisas que tem que ser mudada, mas vamos nos apropriar do que nós temos em mãos, vamos fazer o nosso melhor. Essa é a nossa essência. E os controles administrativos, né, gente? Nós temos que gerenciar, nós temos que cultivar, nós temos que liderar equipes cada vez mais, principalmente nesse momento tão tenso que a gente está vivendo. Eu sempre falei que eu acho que o bem ativo mais importante que uma instituição tem chama-se recurso humano, né? Você pode hoje ter o melhor aparelho. Daqui um tempo, um mês, o seu concorrente vai ter um igual ou melhor que o seu. O que vai fazer a diferença realmente é quem está atrás do aparelho, é quem está apertando o botão do aparelho, é quem está limpando o seu material na central, é quem está com o conhecimento adquirido, propagando isso para uma equipe, vestindo a camisa, fazendo o melhor que pode. Então, cada vez mais, valorizem as pessoas que vocês têm ao redor, principalmente nesse tempo tão tenso que a gente está tendo, que as pessoas precisam se sentir cuidadas, precisam se sentir valorizadas, e a gente, nesse momento, a gente está junto, cada um na sua função, mas pelo mesmo objetivo. A gente tem que crescer junto, e a gente chega junto, usando aquele slogan, né? Juntos somos melhores, e é isso aí, não é frase feita, é a verdade absoluta. E para encerrar, eu deixo essa reflexão. O próximo paciente é o amor de alguém. E aí a responsabilidade é muito grande para a gente. E eu vou muito mais além de protocolos, de fluxos perfeitos, de rotinas. Eu acho que a gente precisa muito mais de comprometimento, de dar o nosso melhor. Porque só assim a gente vai conseguir assistir um paciente como ele merece. E falo mais, nós estamos deixando um legado. Que legado a gente está deixando? Porque nós seremos os pacientes do futuro. O que nos aguarda lá na frente? Então, eu acho, gente, que crise é para a gente se aprofundar. Eu acho que nós vamos sair dessa crise muito fortalecidos, como pessoas, como profissionais, como pais, como filhos, enfim, a gente vai realmente conseguir tirar o melhor que a gente tem. E falo também que esse ano, coincidentemente, nós estamos comemorando o bicentenário do nascimento da Florence Nightingale, que é a nossa enfermeira, criadora da enfermagem moderna, conhecida como a Dama da Lâmpada. E a lâmpada, para mim, significa muito, porque a lâmpada, para mim, significa luz. E luz, para mim, significa vida. Então, no fim do túnel, tem uma vida. Nós estamos chegando lá, nós vamos sair dessa fortalecidos e vamos continuar brilhantemente apoiando, aprimorando e sendo muito felizes nas ações da nossa profissão. Aí eu vou voltar aqui, que eu vou deixar o e-mail, meu e-mail particular e o e-mail da Sobreno, para quem quiser alguma coisa. É só entrar em contato, a gente fica super à disposição. Agradeço todo mundo que ficou ouvindo, agradeço mais uma vez a ADAPT por essa possibilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Carmen. Realmente ouvi-la é gratificante. O que a gente pode fazer para você é bater palmas. Muito obrigado. As questões aqui que eu gostaria de fazer para você. Pois não. Aqui, a primeira dela, a Carla Brito pergunta: boa noite. Qual a conduta a tomar quando o paciente tem a temperatura? Sumiu meu chat aqui. Para que eu achar de novo a pergunta. Qual a conduta a tomar quando o paciente tem a temperatura alterada? Encaminho ao hospital?
Não, a primeira coisa não é encaminhar ao hospital, né? Porque o que a gente tem visto de orientações é que você monitore essa temperatura. Porque se essa temperatura for uma temperatura que não varia, ela pode estar hoje com sintomas e amanhã melhorar. No primeiro momento, não. A gente está tendo muito atendimento por 0800. As cidades estão disponibilizando, a pessoa liga e fala os sintomas que ela está sentindo e ele orienta, olha, monitora até mais tantas horas, você torna a me ligar, mas a princípio a primeira iniciativa não é para o hospital, até para a gente poder se resguardar. Tá. Outra pergunta do Ricardo. Pessoa com IgG ou IgM pode transmitir Covid-19? Por quê? Então, eu acho que eu não sou a pessoa mais própria para falar do IgG, do IgM, do Covid, mas ainda assim, não tem nada conclusivo. O que eu estou ouvindo, o que eu estou acompanhando sobre o coronavírus, é que a gente não tem realmente nem se a pessoa que já contraiu o vírus e que já saiu do Covid, se ele vai ter a imunidade. Então, eu não me sinto totalmente confortável para falar sobre esse anticorpo, que eu não domino totalmente esse conhecimento. Tá, muito bem. O Luiz Augusto parabeniza você pela colocação da importância do setor de CME. A Aline pergunta, alguma orientação específica para a COVID na limpeza dos equipamentos de diagnóstico, lente de contato RGP? Gente, tudo igual. A gente tendo, por exemplo, centro de diagnóstico, é mais contato que você vai ter. Então, é álcool. O álcool é um desinfetante super eficiente para vírus lipídicos. Então, fique bem tranquilo. Só tem realmente que dar uma caprichada nisso. Então, assim, certificando que você realmente está passando, está tocando, mas a limpeza continua do mesmo jeito. Só que a gente tem que ser mais efetivo nas ações. Perfeito. A Cirlei pergunta, qual é a segurança que temos em lavar e esterilizar a N95 ou a PFF2? Pelo que eu tenho estudado, não é para lavar, porque se você lava a N95 ou a similar, você tira realmente a proteção dela. Então, o que eu tenho visto, até eu escutei uma webinar sobre isso, e eles falam que se o funcionário tiver que tirar, tem uma técnica já que põe uma caixa na frente para ele conseguir tirar sem se contaminar. Ele vai usar no período que ele estiver no ambiente, mas depois descarta. Houve sim um conflito muito grande no início. A gente tem relatos de alguns serviços que fizeram essa esterilização, mas não é eficiente, porque se você não limpa, é a mesma premissa do material de uso único. Se você não consegue limpar o material, como que você vai conseguir esterilizar? Esterilizar não é mágica, gente. Não é pôr dentro do autoclave e falar, esterilizou, pronto, está estéril. Não, se não tiver limpo, não vai esterilizar. Do contrário, ele pode causar até um mal maior. Então, assim, o que eu tenho visto de condutas da N95 é descartar. Nem que for para usar 12 horas seguidas, tirando a máscara, tirando a máscara com os cuidados super, né, treinados para não haver uma recontaminação, mas não reprocessa. Perfeito. Carmen, existem milhares de parabéns para você. Obrigada. E um muito especial, uns mandam, outros mandam pelo telefone, minha eterna professora, sempre aprendendo com você, o Alcides, parabéns pela palestra, mas o Paulo Bin a parabeniza em trazer nesse momento difícil que nós passamos, que conhece muito a enfermeira Carmen, ela foi um eterno aprendizado como médico, muitas vezes achava chata, exigente, como médico diretor do hospital oftalmológico que atuávamos, ela era mais exigente ainda conosco. Sempre melhorando algum procedimento, sempre humanizando o nosso hospital. Parabéns pela aula, Carmen. Obrigada, Então, doutor Paulo. Sempre foi um apoiador também. Muito obrigada, doutor Paulo, super gentil. isso. Então, a Leila parabeniza, a Ana Cláudia, Jaqueline, Mônica, Lucas, Aldemir, Inayara, Mônica, Paulo Jamelli, Luana, Aline. Obrigada, gente.
Gisela. Olha, Carmen, é incontável os parabéns que você me deu. Obrigada, eu também tenho um carinho muito grande por todo esse pessoal. A Daniela, eu sou Daniela, oftalmolese de Araçatuba. Gostaria de saber se tem alguma especificação diferente para autoclave de bancada, statin. Não, seguir as normas. Você tem que seguir tudo. O processo de esterilização tem que ser completo. Tem que ser da limpeza até a secagem. O problema da estatina é que antigamente não se respeitava o ciclo de secagem, então ela era interrompida e ela era vista hoje, né, como aquela esterilização de curta permanência. Não é mais admitido. Você tem que fazer a secagem dentro do cassete da esterilização, você completando o processo todo de esterilização, não tem problema. Colocando os integradores químicos, integrador biológico antes de começar. Tem que seguir tudo igual. É só reforçar. Verificando a temperatura do paciente na entrada da clínica, se der alterado, qual a conduta? Não deixar o paciente entrar? Tem alguma norma? Olha, normalmente, quando o paciente tem a temperatura ferida e ele está com uma temperatura, normalmente a gente, por respeito até aos outros pacientes que estão lá, você não sabe se ele pode ser um pré, né, que ele já está com alguns sintomas. Realmente o paciente é orientado a remarcar o exame. Se for alguma consulta, você entra em contato com o médico, relata o ocorrido, mas o mais sensato é que o paciente remarque o procedimento para uma outra ocasião. Tá. Em relação ao enxágue de material cirúrgico, o material ao sair da lavadora ultrassônica pode ser enxaguado em água de torneira, caixa de água devidamente limpa e após enxaguar com água destilada? Olha, a última enxágue tem que ser com água destilada. Seria interessante essa água, se ela você tem o controle dessa água, você tem que ter, você pega a RDC, se ela for atender a todos os requisitos de potabilidade, ser uma água isenta de cobre, tudo, ela vai ser enxaguada, mas o último enxágue tem que ser com a água purificada. Certo. A Liana pergunta... E a torneira, assim, só uma parte. A torneira, mesmo que ela tenha uma caixa d'água limpa, eu acho bem interessante ter um filtro, nem que seja esses filtros comuns que a gente tem, e a gente já tem até agora filtro com osmose reversa para pôr na torneira, quer dizer, você tem uma qualidade de água, né? Você fica super tranquilo com o que você está dispensando. Perfeito. Qual o produto mais adequado para a limpeza manual dos instrumentos no expurgo? Olha, isso, gente, vai ter que ser de acordo com o material que você usa. Por quê? Por exemplo, nos casos dos instrumentais cirúrgicos, a gente pode usar detergente enzimático, a gente pode usar detergente alcalino e a gente pode usar detergente neutro. O que vai fazer a diferença? O tipo de material, o tipo da sujidade e a demanda que você usa. Tem diferença econômica entre eles? Tem. O enzimático, ele vai funcionar para quê? Quando ele vai tirar bastante enzimas, vai tirar bastante proteínas, por isso que ele tem as enzimas. A proteína é no sangue. O material oftalmológico, a quantidade de sangue é pequena. Aí cabe à instituição fazer uma análise de custo-benefício. Qual desses três eu preciso usar, eu posso usar? Por isso que eu estou falando, gente, é uma época de crescimento. É uma época realmente da gente ressignificar. Eu estou usando esse, será que eu podia usar o outro? Vamos sentar e ver qual que é a diferença para o material. Tem diferença para o material do enzimático e do alcalino? Tem. Qual que é a diferença? Primeiro é o custo, depois é isso. Então, tudo, gente, tem que ser avaliado. Nós temos esses 3 tipos de detergentes que podem ser usados, mas aí a gente tem que realmente avaliar o tipo de material que você vai usar. Canulado ou sem ser canulado, para que especialidade que foi para plástica, que tem mais sangue,
foi para um crosslink. Gente, tem que sentar e tem que fazer protocolo. Protocolo não se copia, protocolo a gente faz cada um dentro da sua realidade, cumprindo normas, tá? Como os EPIs têm que cumprir normas técnicas, o manual tem que cumprir RDC. Tá. E tem uma pergunta de EPI, Carmen. Trabalho em bloco cirúrgico no setor da oftalmologia. Quais EPIs mais indicados ao combate e prevenção da COVID? Qual é o tempo de uso dos mesmos? O avental descartável pode ser reutilizado após a esterilização? Não, gente, avental descartável após esterilização é descartável, tá? Ele tem alteração de tramas, não tem como. Ele já é feito realmente com esse propósito. EPI dentro da oftalmologia foi como eu falei. Eu acho que o cuidado mais grave que a gente tem em relação ao COVID são procedimentos que geram aerossóis. Então, vão ser aqueles procedimentos dentro de sala cirúrgica que você vai ter intubação, extubação. Então, são procedimentos com anestesia geral, que aí sim, necessariamente, até eu acho que para você realmente pôr o profissional médico, no caso o anestesista, e o funcionário que estiver lá super seguros, tem que ter a máscara N95, que ela tem aquela filtragem de até 95% das partículas. E o aerossol, se você for fazer alguma coisa dentro da central, hoje em dia, a ultrassônica veio assim, matando, porque quando você faz alguma esfrega manualmente, você vai fazer a limpeza, se você for fazer aerossol, você tem que ter uma outra forma. Dentro da cuba com a água, esfregar e não tem um aerossol, ou eu coloco alguma coisa que faça aquela tipo, como é que fala? Que faz aquele tipo, uma janela entre, sabe? Tem N coisas sendo assim, colocada para fora, para a gente sair da caixa, para ver como que a gente quer. Mas na oftalmo, as duas coisas que preocupam são realmente os materiais de assistência ventilatória que você tem que usar, e o material de assistência ventilatória, ele sempre foi classificado com um material que a gente fazia uma limpeza de nível intermediário, porque ele é um material semicrítico, mas em época de pandemia, a gente tem que fazer como uma limpeza de alto nível. Tá. Boa noite, me chamo Juliana. Minha dúvida é quanto aos aparelhos de faca emulsificação na questão do refluxo da caneta de faca emulsificação. Aí, isso é um eterno problema, né, que a gente fala. As canetas de faco, eu acho assim, o maior desafio para a gente são as limpezas dessas canetas, porque a gente tem os canais da caneta que hoje nós conseguimos algumas escovinhas que a gente consegue fazer a limpeza mecânica dela, não esquecendo nunca que toda escova você tem que ter pelo menos de 1 a 2 milímetros maior que o orifício para ele poder fazer o arraste mecânico. Agora, as canetas de faco, se a gente for tem estudos falando que não tem esse refluxo das vias de irrigação-aspiração, e tem uma outra linha falando que sim, que tem um refluxo. Então, é claro que se a gente falar, olha, para ficar super tranquilo, o que a gente tem que fazer? Um cassete para o paciente. Nós estamos no Brasil. Isso é possível? Convênio paga, aí o Wagner entra nessa questão também, como fornecedor. Como é que a gente faz essas coisas? Entre uma cirurgia e outra, pelo menos as canetas, as ponteiras, tudo tem que ser esterilizado, não tem como. Dentro do centro cirúrgico, como eu falei, todos os toques, as bancadas não vão ter que ser higienizadas, pelo menos com álcool entre um paciente e outro. Os instrumentais são críticos. Instrumentais críticos, cabe esterilização. Agora, você vai conseguir trocar um cassete a cada cirurgia? Não. Você confirma absolutamente que tem refluxo, que não tem? Eu já vi estudos científicos falando que não, e também já li estudos falando que sim. Carmen, tem uma pergunta da Mônica que você deve entender. Ela fala, e sobre o quaternário de harmônio? O
quaternário de amônio também tem sido usado para bancadas, né? Para esse material que a gente faz. Agora, sim, isso, gente, é o que eu falei. Você tem que ver a avaliação do fabricante, você tem que ver o tipo de material, o tipo de equipamento que você vai usar, ver a compatibilidade, que é super importante, porque não adianta nada você pegar um produto e colocar, ele vai corroer, ele vai manchar. Então, a compatibilidade tem que estar de acordo com a orientação do fabricante, com a indicação do material que você vai usar. Perfeito. Posso fazer, o Luciano pergunta, posso fazer somente teste biológico ou tenho de fazer teste de desafio também? Teste desafio também. Perfeito. Com certeza. Você tem que fazer o processo realmente todo. Tá. Sou enfermeira do Hospital de Olhos Francisco Vilar. Sobre a limpeza das lentes de retina, qual seria o melhor produto? A lente que não pode ser autoclavável em alta temperatura, ela vai ter que ir para baixa temperatura. Esterilização de óxido, esterilização a formaldeído, baixa temperatura de formaldeído. Por quê? A desinfecção química, você está com um artigo crítico. É um artigo que está crítico. Como é que você vai fazer só uma desinfecção de alto nível? Então, aí que tá. Eu acho que tudo isso tem que ser sentado. São, assim, perguntas excelentes, perguntas polêmicas, porque a gente sabe que a realidade é muito outra. Aí pega, não, vamos pegar um pouquinho aqui, a gente deixa imersa na solução, depois a gente faz um enxágue e vai para a mesa. Só que a mesa cirúrgica está em contato com os instrumentais que estão sendo usados na cirurgia. Então, é um risco? Sim. O que vai fazer? Tem que sentar com a equipe e debater e pôr a comissão de infecção junto. Eu acho que é um assunto que a gente tem que aprofundar, gente. Oftalmologia, a gente tem que levar a sério. E nós, como enfermeiros, o nosso 40 em jogo, porque a gente responde por isso. Perfeito. A Raíla pergunta, dentro do centro cirúrgico é prudente se utilizar a máscara PFF2 em todos os colaboradores ou apenas quando há anestesia geral? Não, sempre só quando há aerossóis. Só quando você tiver geração de aerossóis. Do restante, a máscara cirúrgica ela é adequada. Perfeito. Equipamento de proteção individual, esse EPI com o selo de certificação de avaliação, é nesses casos de geração de aerossóis. Perfeito, obrigado. Paula, Jamile pergunta se vai ficar salva. Aqui eu respondo, vai sim, Paula. Nós vamos colocar no canal do YouTube da ADAPT, nós vamos estar comunicando todos vocês a respeito da aula gravada, tá bom? Carmen, pergunta para você, Aldemir, qual a melhor escova para limpeza de caneta de faco? Tem várias escovas, você tem que ver o diâmetro dela, tá? Então, hoje a gente já encontra no mercado vários tipos de escova, ela é comprida, ela vai na caneta de faco, então é só chamar os representantes que fazem isso, tem várias canetas que a gente já consegue comprar. Não conseguíamos, foi difícil a gente arrumar, mas hoje já tem. Perfeito. Carmen, e a lavagem do material com clorexidina 2%? É ideal? Material? A lavagem dos materiais com clorexidina? Clorexidina não lava material. Clorexidina, Não? você faz degermação de mãos. Perfeito. Então está respondida a pergunta. Sou Carlos Lira, do Centro de Olhos de Recife, Pernambuco. Como fica o contato do enfermeiro com o paciente no centro cirúrgico? Contato? Do Você vai enfermeiro. estar paramentado, o paciente também vai estar paramentado, o paciente vai estar com máscara, o contato vai ser o normal. Você, dentro do centro cirúrgico, se é algum paciente que você
precisa tocar, a gente tem as luvas para colocar, mesmo que for a luva de procedimento, muito cuidado com a falsa ideia da luva que ela está te protegendo, porque se você não trocar essa luva a cada toque, você vai estar disseminando também contaminantes, mas normal. Perfeito. Tem que ter as proteções adequadas, você se protegendo, você mantendo a distância adequada, sem problema nenhum. Aquele paciente de difícil deambulação, ao invés de você querer ficar abraçando para acompanhar, pegue a cadeira de roda, leve ele até o lugar de cadeira, porque a distância fica maior. Então, eu acho que isso tudo realmente é a gente pensando conforme vão acontecendo. Super bacana tá trazendo tudo isso à tona, e é isso que eu queria mesmo, provocações, para a gente poder começar a pensar além. Perfeito. Aqui, opa, acabou de entrar uma pergunta aqui, acabou de fugir. Carmen, a higienização das poltronas de paciente, da maca cirúrgica, entre um paciente e outro com álcool 70 é suficiente? É suficiente. O álcool 70 ele é super efetivo para vírus lipídicos. Seria recomendado, a Gleice pergunta, seria recomendado diante desse cenário a troca a cada cirurgia do látex? Sim, né? Látex. Deve ser o látex da caneta de faco, a luva. Sim, sem dúvida. Esse material de uma cirurgia para outra, mesmo não tendo pandemia, tem que ser trocado. Perfeito. O Carlos Eduardo Godinho de Campos nos pergunta, a ponteira de faco pode ser considerada emissora de aerosóis? Então, vamos pensar. Ela está num ambiente ali fechado, né? Que você está intraocular. Ela não está em vias aéreas. Eu acredito que não. Ela tem que ser esterilizada, mas será que ela é? Não acredito que seja aerossol, porque o aerossol vai ser mais. O olho tá. Eu acredito que não. Mas é uma coisa para a gente debater. Perfeito. O Ricardo pergunta, quanto às ponteiras da caneta de faca emulsificação? Que entra a pergunta foge de você. E caneta de A, assim como os demais instrumentais, por exemplo, pode ser reutilizada após a esterilização do rápido no estatin por várias vezes em pacientes diferentes? O correto é esterilizar apenas em autoclave? Não entendi, Wagner. Por favor, repete. Então, vamos lá. Quanto às ponteiras da caneta de faca emulsificação e caneta de IA, assim como os demais instrumentais, por exemplo, pode ser reutilizadas após esterilização do rápida no estatin por várias vezes em pacientes diferentes ou correta é a esterilização apenas em autoclave? Mas estatin que ele está falando é uma autoclave. Autoclave de bancada. É isso que eu não estou entendendo na pergunta. Ele está querendo saber, será se a estatin é eficiente e ele está colocando autoclave como sendo autoclave convencional? Pode ser. Bom, mas a estatin sim, gente. A estatin é uma autoclave. O que muda na estatin é que ela é uma autoclave de bancada. Então, ela tem uma câmera menor. Então, a esterilização dela, se comparada a uma esterilização em uma autoclave convencional de 300 litros, ela vai acontecer num período de tempo menor, porque a câmera dela é menor, né? Então, ela consegue retirar todo... Então, assim, eu acho que a dúvida é essa. A estatin, desde que você respeite todo o processo, você faça o biológico antes de começar o dia cirúrgico. Em cada material, você faça o processo de limpeza. Depois você põe o integrador químico, sem problema nenhum. Ela está esterilizada. Você tem que garantir o processo de limpeza. Você garantiu o processo de limpeza, a esterilização vai se confirmar. E você guarda todos esses monitores, você arquiva, porque eles têm que ficar realmente documentados. Oi, Wagner. Eu acho que ele quis dizer se a esterilização rápida ou se o ciclo flash
da estatin é recomendável ou se tem que ir para uma outra esterilizadora que tem um processo completo e leva mais tempo. Tá, deixa eu explicar, gente. O ciclo flash que usava antigamente, que a gente faz esterilização rápida, o ciclo flash, é aquele ciclo que aborta a secagem. Então, assim, aconteceu um problema dentro da sala, caiu uma pinça, não tem outra, tem que esterilizar, então você aborta o ciclo de secagem, traz na sala, tudo isso é contemplado na RDC 15. Você tem que fazer toda uma história, por que você fez, porque não é mais permitido de rotina o uso de ciclo flash. A estatin, fazendo o processo todo, ela faz a esterilização até a secagem, ela completou o ciclo de esterilização. Então, ela está completa. Se você tentar abortar o ciclo de secagem na estatin, ela vai sair lá no seu controle físico, conteúdo não estéril. Então, você tem que ir até a fase de secagem. Se você fizer o ciclo completo, você realmente tem a esterilização efetivada. Agora, se você abortar o ciclo de secagem, não. Você vai ter que fazer um histórico de todo aquilo, qual o ciclo, por que foi. Então, o ciclo de sem secagem não é mais permitido. Perfeito. Com relação ao uso de pistola de ar na secagem de materiais, como seria o melhor uso nesse tempo de pandemia? O Antônio. Aí que tá, a pistola de ar, ela gera aerossol, né? Então, a gente vai ter que secar com alguma coisa, sei lá, deixar uma seringa na frente um tecido e vamos vendo a menor forma, porque realmente a pistola de ar, ela gera aerossol. Então, a gente vai ter que ver uma maneira mais eficiente de fazer essa secagem, ou, se for usar, aí sim você vai ter que usar o produto gerador de aerossol, partindo do princípio que você não sabe se aquele material ele pode ter algum contaminante do Covid ou não. Perfeito. A Maria Mendes pergunta: as ponteiras de faco podem ser reprocessadas no óxido etileno? As ponteiras de faco podem, mas elas suportam alta temperatura. Eu acho que o grande desafio das ponteiras de faco são a limpeza. Você conseguiu fazer a limpeza de faco, você consegue fazer em alta temperatura. A única coisa diferente do óxido de etileno é que na alta temperatura a vida útil dela é menor por conta da temperatura. Mas pode. Perfeito. Você vai ter que ver a reação do resíduo, né? Então, quem faz a sua esterilização por alta temperatura vai te mandar os relatórios e você vai ter que ter isso tudo documentado. Mas ela resiste também, sim, à alta temperatura, à autoclave convencional. Perfeito. A Luana pergunta: Carmen, as ponteiras de faco IA podem ser reutilizadas após esterilização? Se sim, por quantas vezes é recomendado o uso? O correto é ser descartado após cada uso? Ou o correto é o uso único? Se a gente for ver o correto, você tem que ver a embalagem, o que fala. Então, a embalagem, se for uso único, você vai ter que fazer uso único. Se a embalagem coloca, o fabricante recomenda o uso único, você tem que fazer um protocolo de validação para ver como é que você vai fazer com essas ponteiras. E agora, se o próprio fabricante indica que pode reprocessar, então a embalagem original do insumo que vai te dar todas as coordenadas para você saber como agir. Muito bem. A Maria pergunta: Carmen, você falou que tem que fazer o teste biológico e pôr o integrador tipo a cada vez que eu colocar o material na estatin? Ou só é preciso fazer uma vez antes de começar a usá-lo? O biológico, gente, uma vez por dia já resolve. Agora, é bem assim, se você tem 3, 4 autoclaves que você vai usar, é um biológico em cada autoclave. Você faz a incubação para você ver o resultado dessa incubação e o teste, o químico, o indicador químico é em cada ciclo.
Cada ciclo que você colocar vai ter que ter um indicador químico dentro. E depois isso tudo arquivado. As evidências têm que ser documentadas. Perfeito. Aqui nos pergunta quando vai disponibilizar o treinamento. Amanhã vai estar disponível no YouTube. Nós vamos mandar o link para todo mundo que se cadastrou, certo? Outra pergunta é, em relação às lentes de exame de fotocoagulação, tem algum produto específico para limpeza? A Carla pergunta. Lente de fotocoagulação? É aquela que o médico pega para fazer foto. Aquela lente tem que ver a compatibilidade primeiro, porque, por exemplo, o tonômetro de aplanação, a gente consegue fazer a limpeza com o tonômetro de aplanação no álcool 70, mas depois você tem que ter um enxágue abundante, porque ele pode ser muito tóxico para a córnea, então tem que tomar muito cuidado com isso. O hipoclorito é indicado nesses casos, então tem que ver realmente se não vai causar nenhuma opacificação na lente. Eu acho melhor ir ver o fabricante, ver o manual da lente, que todas as lentes vêm com manual, e no manual normalmente tem designado qual tipo de limpeza que a gente faz. Às vezes o álcool ele consegue e outras vezes não, pode danificar, e são lentes caras. Então, primeiro eu iria atrás realmente do manual da lente e conferia isso, qual que é a maneira que o fabricante nos indica, porque o fabricante sempre tem que nos indicar a maneira mais correta de limpeza. Perfeito. Carmen, quero agradecer demais, mais uma vez, em nome da ADAPT, a sua disponibilidade, ter participado com a gente. Abusamos de você hoje, muito obrigado. Dizer que foi uma satisfação poder recebê-la aqui e ter você conosco, tá bom? Mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner. Muito obrigada mesmo, viu? Foi um prazer, pessoal, estar com todos vocês também. E quem sabe, logo mais, né? A gente já está aí na ativa e a gente se encontra, pelo menos ao vivo, tá bom? Muito obrigada, um beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigado, uma boa noite, tá bom? Igualmente.